Isso. Alguns usam um termo pejorativo, chama de capitão do mato, né? De capanga. Tema pejorativo. Mas minha avó, tadinha, minha avó, os seus 86 anos, ela não vai. Você jamais vai falar que o pai dela era capanga, que caçava a gente aí, perseguido, em fazenda onde tinha trabalho análogo à escravidão, né? Eram outros tempos. Exato, o pai dela era Jesus. Não, o pai dela era fiscal de colonos, uma pessoa muito querida na comunidade. Entendeu? E amada pelos colonos. Não muito porque ele morreu em emboscada, né? Porque ele morreu assim, um cara, se infiltrou na família, olha que louco. Chegou na casa. Sabe quando você assiste De Volta para o Futuro, quando ele cai lá no Velho Oeste e ele é recebido pela família? Vocês lembram? Sim. Foi tipo isso, só que no Velho Futuro. O cara chegou lá precisando de ajuda, não, né, meu bisavô acolheu, falou, não, vem, morou, ficou da família como filho, morou lá 1 ano, e ele estava morando lá para arquitetar o plano para matar meu bisavô. Sentia um pouco de rancor. Nada, história de filme isso aí. Aí, um belo dia, concretizou a profecia. Ele foi morto num bar, com cena dramática de logo você, eu jamais acharia isso de você. Aí o cara que matou se arrependeu e ainda pediu desculpa, porque criou um laço afetivo. Mas ele já tinha morrido, como assim ele pedia desculpa? Não, para a família, para minha bisavó. Que cara de pau! E parece que tinha sido logo que não que minha mãe tinha nascido, acho que foi antes da minha mãe, enfim. Acho que ele nem conheceu minha mãe, um lance assim, antes da minha mãe nascer. Bem, essas histórias do Noroeste do Pará. Eu acho que tem matéria sobre isso. Vende pra Hollywood, Plaça. Pois é. Eu não, né? Tem que ser minha tia, né? Vai dar um filme do Zubon. Exato. O Velho Oeste brasileiro. E é louco porque essa história era muito comum, esse perfil de história no Brasil, né? Campo Grande, você pegar a história de Campo Grande, ela é construída a partir da lei do revólver, né? É a lei do 38 era, né? Se pegar. Porque terra sem lei, né? Não tinha organização da ocupação do espaço. Não tinha nada. Era bem tensa essa parada. Ô, Plaça, era pior aqui ou no Nordeste? A questão do Nordeste, você tem que entender que é mais antiga. Então, você tinha uma estrutura até racial mais forte, né? Então, era o branco coronel da terra, né? Então, era mais forte e perdurou por mais tempo. Aqui foi uma expansão ainda de brasileiros que vieram para cá, né? Então, por exemplo, uma galera do Sudeste que veio para cá na expansão de terras, né? Então, é um pouco diferente. Mas eu acho que no Nordeste foi pior em função de toda a estrutura que se criou mais profunda com o colonialismo, né? E tanto é que o Nordeste ainda sofre com isso. Ah, entendi. Ainda sofre. Aqui, não vamos, na nossa região também, né? Não vamos fechar os olhos para isso, né? Há sim ainda trabalha na aula da escravidão. Inclusive, eu conheci um repórter que trabalha com pautas de direitos humanos. Ele escreve até para o Intercept, para o País e tal. Ele fez uma matéria, ele foi fazer uma matéria no interior de Goiás. Era uma cena bizarra, assim. Era uma família que mantinha um casal escravo na casa. Olha que assustadora a história. Aí essa mulher morreu, a dona da casa, né, entre aspas, né? E aí esse casal aí ficou solto, né, entre aspas. E aí descobriram. Pra você ter uma noção, ele não sabia que era uma nota de R$2. Ele não tinha noção. Ele recebeu uma nota de R$2, ele achou lindo, acharam lindo, que bonito, achando que aquilo tinha um valor grande e tal. Então, esse tipo de situação é muito delicado, porque você precisa de uma tutela, você precisa tutelar essas pessoas. Né? Mas, tipo assim, eles nasceram escravos? Porque... Sim, por geração, né? Geração por geração, entendeu? Caralho! É bem complexo, uma parada muito louca, Fernando, isso aí, ó. Mas enfim, né?
Bem grave, na verdade. E tá cheio disso, não só no Brasil, né? Você não vê, vira e mexe, parece notícia de pessoa que vive em cárcere privada a vida inteira? Você vê? Mulher é resgatada depois de viver no porão da casa do marido por 15 anos. Já viram esse tipo de notícia? Ah, eu acho que vê mais nos Estados Unidos, porque aqui não tem muito porão. Nunca se Aqui você sabe, vê- né? Mas, geralmente, o povo fica preso dentro de apartamento, sabe? Tipo, um quartinho escuro. Não teve aquela mulher, 2000, não sei o que lá, no Paraná? 2020. Tá. Do Não, Paraná? a outra. Ah, tá. Teve, Esse esse é eu o tô nome ligado. dela. Sim. Teve aquela que escrevia para que trabalhava numa revista famosa de moda que em São Paulo, vivia, acho que em Pinheiros. E aqui tá, tem um monte de casos, né? Um monte de casos. No Brasil, esse trabalho escravo ele é mais concentrado no campo, né? Assim, é engraçado, quando é trabalho escravo de homem, meninos, é mais no campo, trabalho infantil e análogo à escravidão. Mulheres, você tem muito em zona urbana. Até aí, até na exploração desse trabalho, você tem uma segregação, uma divisão de gênero bem clara, enfim, de função, né? Porque as mulheres que nessa situação eram em casa, né? Que eram exploradas assim. É louco. Beleza? Passa, Oi. assunto, mas você viu o caso do Trump eu acho que é o nome dele. Oi? Tá cortando seu microfone, ô Glória. Não, deixa, eu ia fugir do tema da aula. Ah, tá. Bom. Eita, quanta mensagem aqui, eu não vi. Às vezes o chat ele não desce a barrinha, aí eu acho que não tem nada, ele não tem uma notificaçãozinha para dizer que tem mensagem nova, né? Eu acho muito estranho isso aqui. Não consigo. Eita, quanta mensagem. Ó, acho que todo mundo tem alguém da família que morreu de um jeito. Ah, tá, esse aqui eu vi. Entendi. Ô, Fernando, tipo Rio de Janeiro hoje em dia, vamos falar um pouco do Rio hoje, você vai entender a analogia que a gente vai fazer. Bem importante, questão de território. Ó, não esquece a chamada. Obrigado, Danilo. Daqui a pouco eu faço. Bom, gente, aula passada a gente estava trabalhando funções, questões, noções de geografia para entender geopolítica, né? Lembra que a gente trabalhou a questão do território, né? Espaço e lugar. Tá tranquilo esses conceitos para vocês? Tá de boa? Sim, prof. De boa, né? É importante isso aqui, tá? Sim. Então vamos lá. Agora vamos trabalhar um pouquinho o que a gente chama de soberania, Estado e a ideia do Estado nacional, né? Tudo isso permeia a questão do território. Então, o território é um espaço definido e delimitado a partir de relações de poder. Por exemplo, quando você vai lá na favela, lá no Rio, onde você tem os traficantes ou milicianos controlando o espaço. Aquilo é territorialização, então é um grupo controlando o espaço. Então tem uma lógica de poder, a polícia conhece aquele poder, tá? Tem gente que acha que a polícia não sabe. Claro que a polícia sabe, a polícia tem serviço de inteligência, eles sabem exatamente o que acontece lá. Só que eles não conseguem quebrar aquela lógica de poder. Então, uma incursão policial, uma incursão do Estado nesse lugar, ele só pode acontecer quando o Estado tiver um plano para resgatar aquele território. E isso é mais complicado, entendeu? O que é o plano de resgatar aquele território? O primeiro, eu tenho que tirar o poder da violência daquele grupo, tá? Ô, Isadora, esse conteúdo vai estar na 4, mas como vocês não têm a 4, eu estou fazendo um gancho, então ele está meio que num limbo, ele não está bem explícito na 4. Mas 25 vai tratar de geopolítica já do Brasil, tá? Essa parte é a introdução. Semana que vem a gente começa a apostila em si, o capítulo 25. Aí o que acontece? Essa estruturação precisa ser pensada, né? Então, o Estado brasileiro, tá? O governo do Rio, ele sabe
onde cada grupo ali controla, ele sabe, tá? As pessoas que moram lá sabem qual é a lógica de poder. E se você não sabe e mora lá, você precisa aprender, senão você vai ter problema, tá? Aí você fala, professor, por que o governo deixa? Por que o Estado brasileiro deixa? Porque, como eu falei, para você quebrar essa lógica, você precisa oferecer significância, que é a ideia da autoridade. Presta atenção nisso aqui, tá? A autoridade, ela é uma construção, gente. A autoridade, não sou eu que escolho ser autoridade. São as pessoas que escolhem me considerar uma autoridade. Tá? A autoridade precisa de reconhecimento. Você está entendendo? Eu sempre dou aquele exemplo simples, mas é bastante didático, né? Numa escola, quem define a autoridade do professor? Tá? Quem define a autoridade do professor numa turma é a própria turma e é a escola. Se essa autoridade ela não for construída, esse professor ele não consegue trabalhar. Não consegue. Tá? Então, essa autoridade tem que ser construída. E quando você tem dificuldade de construir naturalmente uma autoridade, o reconhecimento, qual é a tendência de quem está executando esse poder, se ele não consegue ser uma autoridade natural? Qual o mecanismo que ele usa para conseguir essa autoridade? Tirar o poder do outro? Isso, impor o poder, né? Usar a violência, né? Aí, por isso que é uma linha muito tênue, que a gente chama de autoritarismo. Você está entendendo? Quando o reconhecimento do poder, tá, da autoridade vai diminuindo, essa pessoa ela começa a usar a violência, porque ela pode não ter uma autoridade, não ser reconhecida como uma autoridade, mas ela tem poder. Ela tem o poder de tomar decisões que afetam a sua vida. Você entende isso? Por exemplo, eu posso, usando o exemplo aqui da escola, você pode não reconhecer a autoridade do professor, mas ele tem um poder de incomodar bastante sua vida, legalmente, inclusive, né? Entendeu? A escola tem um poder. Então, ele pode usar esse poder para desarmonizar a relação, ou seja, para virar autoritarismo. Aí é uma linha muito tênue. E se isso acontece, ele também cai numa ilegalidade, porque ele também tem que cumprir regras. E aí, você tem Por isso que não funciona, entendeu? Por isso que não funciona. Tá? Isso acontece muito em ensino fundamental 2, quando você tem uma briga ali quando vocês são chatos, vocês são infernalmente chatos nessa idade, 13, 14 anos, é uma praga, e aí tem uma disputa por poder, e enfim, né? Aí sempre tem aquele questionamento da autoridade, enfim, né? Isso é bastante interessante de observar. Quando a gente pensa países, que são os estados nacionais, isso acontece muito, né? Oi? Ó, o que acontece? O governo é muito parecido. Quando um chefe de Estado, ele não consegue se fazer autorizado pela população, a população não olha para ele e fala, esse é o nosso líder, e fica tranquila, a tendência desse governo é usar do autoritarismo para demonstrar o poder que ele tem. Isso aí você vê bastante. Vamos dar aquele exemplo na Europa. Vocês viram lá o caso de Belarus na Europa? Que é os protestos que está tendo, os protestos que estão tendo lá? Eu vi que está tendo. Então, ele é chamado de último ditador da Europa, né? Então, deixa eu pegar um exemplo mais próximo aqui. Vamos pegar a Venezuela, tá? Esquece o senso comum da Venezuela, eu não vou discutir questão venezuelana, tá? Vou pegar só o exemplo do presidente. Você tem lá o Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro foi eleito. Ah, não gosta ou não, ele foi eleito, tá? Ah, mas ele não interessa, isso aqui não vem ao caso. Ele é o presidente eleito. E o que acontece? A oposição não considera que seja um governo válido. Então, a oposição precisa desautorizar o poder do Nicolás Maduro na Venezuela. Como que a oposição faz isso? Ela precisa criar mecanismos para fazer a população entender que ele não tem poder.
Essa oposição conseguiu construir isso? Não, porque boa parte da população ainda apoia ele. Então, o que eles pensaram? Bom, vamos falar, se o exército parar de reconhecer a autoridade do Maduro, o exército vai derrubar o Maduro. Tipo, você está entendendo? Exatamente. Só que o exército, a maior parte do exército apoia o Maduro. Então significa que o Maduro tem um reconhecimento de instituições que são poderosas ali, que tem o poder da força. Né? O exército, a maior parte do exército, a maior parte da polícia e uma boa parte da população. Então dividiu o país, dividiu. Ficou tenso. Então qual foi a estratégia da oposição? Bom, vamos apelar para a opinião internacional. Entendeu? Então vamos. Aí veio o Guaidó. O Guaidó foi um cara lá que é do parlamento que se autoproclamou presidente. Tanto é que você vai ver assim: o autoproclamado presidente da Venezuela, o autoproclamado presidente Guaidó, o autoproclamado líder, enfim. Porque ele se disse: eu sou o presidente agora. Quem disse que ele é o presidente agora? Quem reconhecer que ele é presidente, entendeu? Olha que louco. Aí os Estados Unidos, isso estava tudo arquitetado, isso não foi do nada. Aí os Estados Unidos, quando ele se autoproclamou, os Estados Unidos falou assim, a Inglaterra, a União Europeia, Estados Unidos, o Brasil, o Peru, tá? Vários países falaram, eu concordo, o presidente é o Guaidó, não é o Nicolás Maduro, é o Guaidó. Então, o que esses países, qual foi a estratégia dessa comunidade internacional? Foi desautorizar o Maduro, falando, para mim, o presidente agora é o Guaidó e não o Maduro. Ô, Glória, vamos ver se adiantou. O Guaidó assumiu o poder real do país? Não. Então, esse plano deu muito certo? Também não. Isso mostra que dentro da Venezuela, a população venezuelana, uma grande parte ainda apoia o Nicolás Maduro. Ou seja, ele ainda tem um reconhecimento de uma grande parte das forças militares. Por isso que ele não caiu. Mas olha o tipo de implicação que isso tem. Exatamente, Danilo, esse ponto que eu vou chegar. Olha o tipo de implicação que isso aí tem. O Nicolás Maduro foi lá representando a Venezuela, foi pegar os ouro que ele tem guardado no banco inglês. Porque isso é comum, tá, gente? Todos os países têm dinheiro guardado em outros países, tá? Eu vou falar já desse Marco Pompeu aí. O que acontece? O que é esse dinheiro guardado em outros países? É tipo assim, comércio internacional, globalização, né? Tipo, você guarda dinheiro lá, faz investimento aqui, ali. Então, a Venezuela precisando de dinheiro, o Maduro chegou para a Inglaterra, para o banco inglês, e falou, oi, tudo bem? Eu vim retirar X bilhões aqui, que é de um fundo da Venezuela. Tá? O banco inglês não deu o dinheiro. Falou, não, o senhor não pode. Falei, como assim que eu não posso? Como eu sou presidente do país, claro que eu posso. Aí, ele entrou na justiça, obviamente. A justiça inglesa falou, não. Sabe por que não? Porque para a Inglaterra, oficialmente, não é você o presidente. Oficialmente, o chefe é o Guaidó. Entendeu? Então, a Inglaterra não reconhece você, não reconhece a sua autoridade. Então, para o Reino Unido, o presidente da Venezuela é o Juan Guaidó e não você, Nicolás Maduro. Entende? Por isso que o reconhecimento ele é fundamental, ele é subjetivo, ele é estranho. Parece meio bobo, né? Eu reconheço você hoje e amanhã não. É bem assim mesmo. Tá? E aí, o Nicolás Maduro não conseguiu pegar o dinheiro. Aí é polêmico, né? Pô, que direito a Inglaterra tem de cercear a Venezuela de ter acesso ao seu próprio dinheiro? Olha que grave isso, né? Não interessa o que o Reino Unido acha. Aquele dinheiro é da Venezuela, entendeu? Então, como assim o Reino Unido não está deixando a Venezuela acessar o dinheiro dela? Isso, ele foi preso sim, Danilo, mas hoje não está mais não. Isso gera uma série de tensões e divide a opinião pública, ou divide a opinião dos países pelo mundo. O que a Rússia fez? A Rússia falou, os Estados Unidos está apoiando o Guaidó, então eu me declaro apoiar o Nicolás Maduro. Pronto. Tá? Aí virou uma confusão. E aí, quem paga esse preço é a população venezuelana, que nessa história toda
vai definhando na pobreza, enfim, na crise política. Por que a Rússia fez isso? Para rivalizar posição com os Estados Unidos. Entendeu? Aí entra a questão da hegemonia. Exatamente, Fernando. Presta atenção nesse termo. Hegemonia. Poder exercido sobre os outros. Tá? O que é esse poder exercido sobre os outros? A hegemonia é quando estados influenciam os outros, né? O poder de influência que você tem. Por exemplo, quem que tipo isso, Glória. A ideia é ser... E os Estados Unidos vai também. Nem tudo, tá? Não é tudo, são alguns assuntos. Por isso que é complicado, tem que interpretar os interesses. Tem alguns interesses que eles vão convergir para o mesmo ponto. Sim, Isadora. Na verdade, desde antes, né? Porque, como eu falei, não vou entrar muito no mérito da Venezuela, porque aí é uma coisa que tem que falar de outros fatores, tá? Mas, por causa do apoio... Aí o que acontece? A ideia aqui que eu quero que vocês entendam, por enquanto, é como que é volátil essa questão do reconhecimento. Tá? E como é subjetivo. Ora eu te reconheço, ora eu não te reconheço. O que define esse reconhecimento? É eu querer te reconhecer como autoridade ou não. Então, é relações de interesses, tá? Então, por isso que quando a gente olha para essas situações, você tem que olhar, você não tem que tomar partido de nada. Você não tem que tomar lado. Por quê? Porque, geralmente, na geopolítica, ninguém está certo e todo mundo está certo. Ou seja, tudo depende do ponto de vista. Posso? Pode falar. Te cortar. Tem como relacionar a questão de apoiadores do Nicolás Maduro e a divisão de opiniões da população e as críticas internacionais com Bolsonaro? Nesse caso, não, porque aí, no caso do Bolsonaro, é diferente, porque aí a gente está falando de um presidente que teve um processo de eleição que não tem nenhum indício de fraude. Você pode, mas está dividido o país e tal. Então, nesse caso do Trump, do Bolsonaro, do presidente de qualquer outro presidente, você tem que achar algum viés de ilegalidade. O que é ilegalidade? Tem que pegar a Constituição e pegar os atos. Se os atos divergirem da Constituição, aí você pode alegar que ele não tem autoridade mais, não pode ter autoridade porque ele está sendo ilegal. Porque acima do governo está o Estado. E nada é maior que o Estado. O Estado é a instituição. O governo, olha aqui essa frase, o governo é transitório, o Estado é permanente, ó. O Estado é permanente, o governo, tá, tem um caráter transitório. Daqui 2, 3 anos não tem mais governo, esse governo, mas o Estado vai continuar. Entendeu? Então, o que acontece? E olha como que é interessante. E mesmo assim, olha como que é louco isso aqui, mesmo com ilegalidades comprovadas, um presidente ele só vai cair se ele perder o reconhecimento dos outros dois poderes, que é o legislativo e o judiciário. Que é o que aconteceu com a Dilma. A Dilma não tinha nenhum crime claro. Não tinha. Na verdade, o que acusaram ela de crime, todo mundo fez. Inclusive o Temer, inclusive o Bolsonaro. Todo mundo fez, todo mundo faz e vai fazer depois. A questão é que existe uma crise política com a redução da autoridade dela no Congresso, achou uma brecha para derrubar. É assim em todo lugar. Por exemplo, que é a questão do impeachment, né? Exato, o impeachment, Glória, é exatamente isso. É tirar a autoridade legal do presidente. Tá? Não, tanto é que ela não foi condenada, porque se fosse um crime, ela teria que ser condenada, né? Pela justiça. Não foi, só foi um processo político de tirar a autoridade da pessoa, né? Não, Polly, não foi caixa 2, não. Foi um negócio que eles chamavam de pedalada fiscal.
Caixa 2 é crime. Pedalada fiscal é você dar um jeitinho lá para organizar a conta. Enfim, é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo fez no passado e vai continuar fazendo. O Cunha, aí a gente está falando de crime, aí é um negócio mais complicado, Danilo. O Cunha, aí a gente está falando de desvio de dinheiro, formação de quadrilha, tanto é que ele está preso, né? Aí é outro, bem mais grave, entendeu? Então isso é importante. O impeachment é um processo político, tá? Então vamos supor, lá o Trump, vamos abrir um impeachment contra o Trump. Difícil, por quê? Porque a autoridade dele, por mais que esteja dividido, é igual na Venezuela, você não derruba o cara. Tá, mas tá dividido. Beleza, tá dividido, então tem uma outra metade que não vai aceitar. Entendeu? Mas não é metade, é 40%. Não interessa, é muita gente. Entendeu? Então, quando você vai questionar a autoridade dessa forma, isso aí geralmente gera uma instabilidade enorme no país. Enorme. Tá? Por isso que é muito sério um processo de impeachment. Deveria ser levado com mais seriedade. Tá? É aquilo que eu falei, né? A Dilma, naquele contexto, ela não tinha o que a gente chama de capital político, ela não tinha apoio político para se fazer uma autoridade forte politicamente. Entendeu? Então, enfim, aí entra todo um processo de desconstrução da autoridade. Né? Mas, assim, o que ela fez não configurou crime. É importante separar isso. Foi um processo só político. Diferente do Collor. O Collor, quando foi impeachmentado, ele perdeu a autoridade. O que ele fez? Ele renunciou ao cargo. Ele renunciou para não ser impeachmentado. Né? Só que o Collor, ele foi condenado e tal. Teve um processo judicial contra ele. Tá? Beleza? Então, a questão da autoridade é muito importante ser entendida. Então, a autoridade precisa do reconhecimento. É princípio básico, tá? Rafael, então, se não for legal, é justamente a crise política, né? Danilo, isso enfim, né? Aí, o Collor voltou, né? Por que ele voltou? Enfim, né? Olha que legal isso aqui, ó. Hoje o espaço mundial é organizado principalmente por duas formas de poder dominante. O político e o econômico. O político que a gente está falando de poder econômico, que são as transnacionais, tá? Mas o que acontece? O poder político, né, e o econômico de uma nação é representado por uma instituição chamada de Estado. Quem que representa o poder político é o que eu estou falando, é a instituição Estado. O Estado do Brasil, o Estado da Argentina, o Estado do Reino Unido. Sabe como que chama o Reino Unido? O nome completo do Reino Unido? Reino Unido chama Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Esse é o nome certo do Reino Unido. Sabiam? Muito grande, né? Muito grande. Mas é para poder caber todo mundo no nome. O K é melhor, né? Bom, agora vamos entender o que é o Estado. Presta atenção. Olha aqui um conceitozinho de Estado, ó. Conjunto de instituições que formam a organização política de um povo. Vamos lá, vamos interpretar isso. Quando uma nação consegue soberania sobre um território, ela constitui um Estado-nação. Então, a soberania é esse reconhecimento, né? Então, se eu tenho reconhecimento, eu sou soberano. Deixa eu até escrever aqui. Reconhecimento do poder. Tá? Se reconhecem a minha autoridade, eu sou uma autoridade soberana. Tá claro isso? Mas eu preciso ser soberano sobre algum lugar, sobre um espaço. O espaço da soberania, né, é o território. Então, o território, olha que interessante, o território onde um povo é soberano, chamamos de Estado. Beleza?
Então, a soberania do Estado contemporâneo não está ameaçada apenas pelas diferenças étnico-culturais, mas também pela dominação dos países envolvidos e dos organismos internacionais sobre os países subdesenvolvidos. Quem que explica para mim esse segundo parágrafo? Lê esse segundo parágrafo aí e tente explicar. Soberania do Estado contemporâneo, ou seja, dos países, não está ameaçada apenas pelas diferenças étnico-culturais, mas também pela dominação dos países desenvolvidos e dos organismos internacionais sobre os países subdesenvolvidos. Tipo assim, o Estado ele não está enfrentando somente os conflitos internos e as diferenças sociais que existem do seu país. Isso também, influências externas de outros países também afetam na organização do Estado. Exatamente. No caso, as hegemonias nas minorias. Exatamente. Vamos dar exemplo para ficar mais palpável. Ó, Brasil. Quantas nações tem no Brasil? Ah, só tem a nação brasileira. Errado. No Brasil, a gente tem mais de 300 nações indígenas. Cada grupo indígena teria o direito de ser nação, conceitualmente. Nós temos 284 idiomas praticados no Brasil, além do português. Ou seja, eu tenho várias nações com culturas próprias. Só que essas nações são soberanas? Não. Elas têm território? Não. Elas vivem dentro do território nacional brasileiro. Você está entendendo? E se essa nação lá, os Macuxi, lá no norte de Roraima, tá? Resolve formar um estado. O que ia acontecer? Os Macuxi falam, cansei, a gente não é brasileiro, o Brasil tá cagando pra gente, vamos formar o país dos Macuxi. Vai dar conflito, não vai? Provavelmente eles não vão conseguir, né? Porque eles não vão ter reconhecimento. Mas vai dar um negócio ruim ali, vai dar conflito. Entende? Então, dentro do país, muitas vezes tem várias culturas, várias etnias que não tiveram direito a ser Estado. Olha a Espanha. A Espanha a coisa é tensa, tá? Exatamente. Ah, não, Danilo, desculpa. O sul do Brasil, você está falando? Não. Esse movimento separatista do sul é uma piada. Eu nem gosto de usar de exemplo porque não cabe aqui. Eu vou explicar. Por quê? Quando você vai olhar lá na Espanha, você tem o povo basco, você tem o povo catalão, você tem o povo andaluz, o povo espanhol, entre outros. O povo basco e o povo catalão, eles têm língua própria, tá? Eles têm uma cultura própria, e eles, na real, eles queriam ser um país independente, não queria ser do reino da Espanha. Mas tantos conflitos que a Europa passou e tanta coisa que aconteceu e tal, nesse vai e vem louco aí do século XX, eles acabaram se mantendo aglutinados dentro da Espanha, do reino da Espanha. Beleza? E aí tinha os movimentos separatistas, né? Movimentos internos que não reconheciam a soberania espanhola sobre a Catalunha, que não reconheciam a soberania espanhola sobre oh, meu Deus do céu, dos bascos. Exato. Aí, o que acontece? Foi feito acordo, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, a diplomacia ganhou, graças a Deus. Os bascos acalmaram, os catalães acalmaram, porém conseguiram um monte de vantagem, não, um monte de direitos. Por exemplo, se você for em Barcelona, você pode se deparar numa loja achando que você vai arrasar treinando seu espanhol e a pessoa falar com você em catalão, lá em Barcelona. Aí você fala, pô, não estou entendendo, tem como falar em espanhol? Não, você está na Catalunha, aprende catalão. Você pode achar a gente assim. Eu tenho uma amiga minha que foi fazer o mestrado dela em arqueologia na Universidade Autônoma de Barcelona. Tinha um professor que dava aula só em catalão. E foda-se se você entendeu ou não. Aqui é a Catalunha. Gostou? Ótimo. Não gostou? Vai aprender. Você está no meu país. Então lá eles praticam o idioma, tem umas liberdades econômicas, tem uma certa autonomia.
Cuidado, autonomia não é independência, tá bom? Autonomia não é independência. Você pode ter autonomia aí para viver a sua vida, mas você não é independente. Quem manda em você é seu pai e sua mãe. Por mais legal que ele seja, deixe de fazer as coisas. Aí, isso é o nacionalismo que surge, né? Beleza? É por aí, Rafaela. É bem isso. Aí, o que acontece? Quando a coisa... É o que eu costumo dizer, né? Quando tá todo mundo gordinho, né? Tá todo mundo gordinho. Tá aquecido no inverno, né? Tá caminhando na primavera, você vai relevando essas coisas. Ah, para que discutir política? Deixa para lá, né? Tá de barriga cheia. Na sexta-feira eu fico bêbado. No inverno eu tô quente. Para que discutir? Deixa rolar. Mas quando começa a coisa econômica ficar ruim, né? Quando a barriga já não tá tão cheia assim, né? A diversão do fim de semana já não tá rolando. Isso começa a gerar atritos, e aí esses nacionalismos surgem, e aí começam os movimentos separatistas, tá? Então, o Brasil não tem movimentos separatistas, porque não tem outros povos organizados. Ah, mas e o Sul? Aquilo lá é piada, não tem viés argumentativo nenhum para o Sul ter movimento separatista. Isso aí sim, enfim, né? Deixa para lá. Agora, e o que ele quer dizer aqui? Vamos pegar um exemplo prático de quando países desenvolvidos e organismos internacionais interferem na nossa soberania. Esse exemplo, eu vou dar o exemplo atual, que é a questão da Amazônia, tá? E aí a gente tem que olhar com bastante cuidado a questão da Amazônia, tá? Por quê? Primeiro, a chamada... Bota o nome aí, fazendo favor, na chamada. Obrigado. E aí, só para concluir, enquanto eu concluo, vocês vão botando o nome aí. A Amazônia, galera, ela é uma região de interesse internacional, tá? Então, quando um presidente lá, um candidato a presidente lá dos Estados Unidos, fica discursando na campanha eleitoral de lá, usando a Amazônia de argumento, tá? Isso é ruim. Ele não tem essa autoridade para falar da Amazônia, porque essa autoridade é o do Brasil. Então, a gente não pode concordar com esse argumento dele. Ah, igual o Biden falou agora no debate eleitoral americano. Tipo assim, no final das contas, quem é ele para falar da Amazônia? Ele não tem essa autoridade, ele não tem o direito soberano de falar da Amazônia. A Amazônia é nossa. Então, isso é importante de ser preservado. Tá? Então, quando a gente passa a ter esse caos ambiental no Brasil, isso abre precedente para que potências estrangeiras queiram interferir em assuntos internos. Isso é ruim, tá? Não é legal você ver um monte de ONG ou um monte de governos estrangeiros dando pitaco na organização do território. Isso, tá? Se a gente aceitar isso, a gente está falando que a gente é incompetente e que a gente não dá conta de fazer, tá? Aí que tá, Gabriela. Recusou. Esses 20 bilhões, primeiro que eles não existem, tá? Ele falou isso, mas esses 20 bilhões não existem, tá? E segundo, o problema da Amazônia não é dinheiro, a gente já discutiu isso. Lembra? É cultura de respeito à lei, a gente tem tecnologia, a gente tem condições e a gente tem dinheiro para organizar o território. O problema da Amazônia, do Pantanal, nunca foi falta de dinheiro. Nunca foi, tá? Então, não é a gestão, é o desmonte, a gente já discutiu isso nos capítulos anteriores. Envolve fiscalização, envolve a gestão também, né? Não é por incompetência, eu não gosto de usar o termo gestão, Poli, ou Danilo, porque quando você fala gestão, dá a impressão que não é falta competência, né, para gerir. Não, pelo contrário, a gente tem gente super competente, não falta. O que falta é que existe uma forçação de barra para não levar a sério, né, as leis ambientais, entendeu? Gente, para gerir isso de forma super competente, temos de sobra, para ser bem sincero. Tecnologia, a gente tem um INPE, tem um monte de instituto de pesquisa que produz informação. Mas o que a gente tem que entender é o seguinte, isso é um problema interno e tem que ser a população brasileira
Porque que tem que resolver, porque é o nosso território. E ponto final, né? Se a gente tem problema com o ministro, quem tem que resolver isso somos nós. Se a gente tem problema com a legislação, quem tem que resolver isso somos nós. A gente não pode aceitar que um país estrangeiro interfira, porque isso aí mostra que você está diminuindo a sua autoridade. E se você abre um precedente de reduzir a sua autoridade, meu amigo, isso aí pode ser um caminho difícil de reverter depois, tá? Exatamente, Isadora, né? A gente tem que garantir. É igual, voltando ao exemplo do professor, né? Se o professor começa a perder a autoridade, para ele recuperar é difícil, é mais difícil. A mesma coisa o Estado. Se a gente como nação, perde a autoridade sobre o nosso território, para recuperar depois é pior. Beleza? Fala, Glória. Entendi o que você falou. Então, galerinha, por hoje é só, tá? Semana que vem a gente entra no capítulo 25, que a gente vai tratar das relações geopolíticas brasileiras, tá? Oi, Alexandre, por o quê? Liga pra ele não, Pro. Tchau, Pro.